Olá pessoal, nesta aula vamos aprender como se declara ou como se define uma variável, ok? As duas formas que existem em C++ de declarar uma variável ou várias variáveis. Primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte: a função main do C++ executa o seu programa de forma sequencial. Quer dizer que o sentido vai assim, nesse sentido, de cima para baixo. Isso, da forma que a função main se executa, influencia a forma que você utiliza as suas variáveis, ok? Porque, por exemplo, você não pode querer utilizar uma variável que você não definiu antes. Quer dizer que, por exemplo, se você, está aqui o programa está se executar assim, de cima para baixo, se você aqui embaixo está tentando utilizar uma variável que você não definiu aqui em cima, quer dizer que vai criar erro, ok? Quer dizer que a variável que você está a utilizar aqui, quer dizer que pelo menos tem de definir ou na linha anterior ou ainda muito antes do programa, ok? Então, por isso, a forma de execução da função main influencia a utilização das suas variáveis. Agora, então, quer dizer que em C++ existem várias formas de declarar ou de criar uma variável. Essas duas formas são declaração e definição de variável. Agora, antes de abordarmos essas duas formas de criação de variáveis, vamos primeiro estudar um exemplo, ok? Por exemplo, o exemplo que estamos aqui de lado. Por exemplo, primeiro considero o seguinte: o tipo de dado, ok? Pode ser um tipo de dado que existe na linguagem C++ que nós falamos nas aulas passadas. Por exemplo, int, ok? Pode ser int, pode ser char, pode ser string, pode ser double ou float, ok? E variável, variável 1, variável 2, variável 3 é o nome da variável, o identificador, ok? Então, e o valor pode ser, por exemplo, se o tipo de dado for int, o valor pode ser 20, 30, 40. Ou se o tipo de dado for string, quer dizer que pode ser uma palavra, por exemplo, maçã, pode ser um texto, por exemplo, ser mais moderno. Ok? Então, isso é importante a considerar para o nosso exemplo. Então, aqui temos 4 exemplos, como nós estamos a ver. Agora, vamos explicar, nestes 4 exemplos, tem, por exemplo, 2 exemplos sobre declaração e 2 exemplos sobre definição. Primeiro, se você olhar os 2 exemplos que tem aqui de lado, os 2 exemplos são declaração, os 2 primeiros exemplos, ok? Então, a primeira linha diz o seguinte: tipo de dado, variável, ponto e vírgula, ok? Isso é declaração. Agora, o que é declaração? Declaração é quando você declara uma variável, cria uma variável sem dar o seu valor, ok? Por exemplo, como estamos a ver no primeiro exemplo. Agora, o segundo exemplo também é declaração. Por exemplo, você tem tipo de dado, variável 1, vírgula, variável 2, vírgula, variável 3, ponto e vírgula. Isso é declaração, isso é quando você quer declarar variáveis simultaneamente na mesma linha, ok? Várias variáveis. E isso significa o quê? Quando você declarar várias variáveis simultaneamente na mesma linha, isso significa que essa variável 1, variável 2, variável 3 tem o mesmo tipo de dado. Quer dizer que se o tipo de dado for int, quer dizer que variável 1, variável 2, variável 3 são do tipo inteiras. Ok? Agora, o que é definição? Definição é quando você cria uma variável e ao mesmo tempo dá o valor nessa variável. Ok? Na mesma linha. Isso chama-se definição. Ok? Você está a definir, está a dizer, essa minha variável, o valor é este. Ok? Então, a definição é os 2 exemplos que está a ver aqui. Os 2 últimos exemplos, ok? O terceiro e o quarto, são definição. Então, quer dizer que o primeiro exemplo é tipo de dado, variável igual valor, ponto e vírgula. Isso é a definição de uma variável apenas. Ok? Agora, tipo de dado, variável 1 igual valor, vírgula, variável 2 igual valor, vírgula, variável 3 igual valor. Ok? Ponto e vírgula. Isso é para a definição simultânea de várias variáveis na mesma linha. Ok? Quer dizer que aqui também o tipo de dado é o mesmo para todas as variáveis, mas o valor pode variar. Por exemplo, a primeira variável, se o tipo de dado for int, a primeira variável pode ser, o primeiro valor pode ser 20, o segundo pode ser 30 e outro pode ser 1000, qualquer coisa assim, ok? Então, essas são as coisas mais importantes para a declaração e definição de uma variável. A seguir, vamos ver um exemplo na prática como funciona a definição e a declaração de uma variável. Ok, então, já vimos os conceitos, agora vamos tentar aplicar na prática. Então, aqui o que vamos fazer aqui é que vamos fazer uma demonstração de declaração de variáveis e declaração e demonstração de definição de variáveis. Então, aqui pôs 2 linhas de comentário, e comentários normalmente em C++ são utilizados para você se guiar, saber o que vai fazer no seu programa. Então, por exemplo, eu aqui primeiro vou fazer a demonstração de declaração de uma variável, depois eu vou fazer a demonstração da definição de uma variável. Então eu pus isso para me guiar, porque com comentários
não são interpretados do compilador. Praticamente é só para nos guiar no nosso programa. Então, o que vamos tentar descrever aqui é o nosso curso, ou a nossa aula de hoje. A nossa aula tem um número e o nosso capítulo também tem um número em que estamos. E por outro, nossa aula tem um nome também. Então, primeira coisa, o número da aula e o número do capítulo são tipo inteiros. Então, vou tentar declarar essas variáveis. O primeiro é int número da aula, int número do capítulo. Ok. Número do capítulo. Então, número da aula e número do capítulo são de tipo inteiro. E eu apenas criei duas definições, mas como eles são de tipo inteiro, eu posso declarar isso na mesma linha, fazendo uma declaração simultânea, que é apenas assim. Int número da aula, vírgula, número do capítulo. Quer dizer que número da aula e número do capítulo têm o mesmo tipo de dado, que é inteiros. Então, aqui fiz uma declaração, mas como eu sei o número da aula, nós estamos na aula número 3 e o capítulo 2. Então, vou fazer o seguinte, vou dar os números, vou dar valor a estas duas variáveis, que é número da aula igual a 3 e número do capítulo igual a 2. Ok? Então, primeiro aqui, o que é que aconteceu aqui? Primeiro fiz uma declaração, porque nós dissemos que declaração é quando você cria variável sem dar valor. Então, depois é que demos valor. Quer dizer que declaração é apenas criar uma variável sem dar valor. E está aqui. Agora, o que é uma definição? Para demonstrar uma definição, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nome da nossa aula, porque dissemos que a nossa aula tem um número de aula, tem um número de capítulo e tem um nome da aula. Ok, agora, para expressar o nome da aula é uma frase. Então, uma frase é um texto em C++, pode ser representado pelo tipo de dado string. Então, vamos dizer string, nome da aula, igual, definição e declaração de variáveis. E ponto e vírgula. Toda a instrução em C++ deve ser terminada por ponto e vírgula. O que fizemos aqui é o quê? Fizemos uma definição. O que é que? Definimos a variável nome da aula. Por que é definição? Porque logo que criamos a variável, demos um valor na mesma linha. Isso é que se chama de definição. Declaração é quando você cria a variável e não dá valor. Definição é quando você cria a variável e dá valor. Então, o que podíamos fazer aqui, podíamos tentar imprimir esses valores. Então, para imprimir o valor de uma variável, chamamos o cout para imprimir na consola. Então, cout, vamos copiar aqui, não vamos toda repetir a mesma coisa. Copiamos. Vamos começar pelo nome da aula. Primeiro, nome da aula. Endline. Passamos na linha seguinte. Vamos copiar isso duas vezes e substituir apenas o nome da variável. Ok. Então, vamos pôr o número da aula. Agora, o número do capítulo. Aqui estamos. E vamos compilar, primeiro para ver se tem erro ou não. Compilamos, não tem erro nenhum, zero erro e não tem alertas. Então agora vamos executar. Ok, está aqui. Aqui, primeiro imprimimos o nome da aula, que é definição e declaração de variáveis. Depois imprimimos o número da aula, que é 3, e depois imprimimos o número do capítulo, que é 2. Então, uma outra coisa que você deve estar a se perguntar é por que aqui, para dar um valor na variável do tipo string, nome da aula, utilizamos duplo aspas. Isso é muito simples. C++, para diferenciar um valor inteiro de textos ou frases, utiliza o duplo aspas. O mesmo acontece para uma variável do tipo char. Char é uma variável que pode guardar apenas um caráter. Apenas um e somente um caráter. Por exemplo, pode ser B1 ou
ou um símbolo como mais, menos. Por exemplo, vamos definir mais outra variável, vamos criar e dar valor, char símbolo mais. Ok, ponto e vírgula. Então aqui dissemos que char é um tipo de variável que pode guardar apenas um só caráter. Um só caráter em C++ é representado por um simples aspas, apenas simples aspas. E variável do tipo string, como pode ser texto ou palavras é um conjunto de várias letras ou vários símbolos. Então, por isso utilizamos duplos aspas. Mas não se preocupa isso por agora, porque vamos ter um capítulo só para falar de string, para explicar como funcionam.